Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Nós temos uma série aqui no canal que nós chamamos de Guia Rural. Uma série onde nós mostramos tudo sobre produção de comida em casa. Respondemos perguntas das pessoas que seguem o canal. Enfim, é uma série muito bacana que você que está chegando agora já devia enfiar o dedo no like e se inscrever no canal para poder continuar. O tema de hoje é codornas e nós recebemos uma perguntinha de uma das nossas seguidoras aqui, acho que Dona Raposa. Vamos ouvir. Batata, vale a pena plantar codorna em casa? Sim, Dona Raposa. Plantar codornas em casa é algo bastante lucrativo, que tem os seus prós e os seus contras. Mas, se você agir do jeito certinho, você vai ter muitos benefícios. Hoje eu vou mostrar para vocês como é feita uma criação doméstica de codornas, que na verdade é algo muito simples e todos vocês deveriam ter algumas anas aí na sua casa. Plantar codorna, Dona Raposa, é super fácil. Algumas pessoas podem até dizer que é criar codorna, mas tanto faz. Tudo que você cultiva na sua casa dá bastante frutos no futuro. E no caso da codorna, a fruta é essa aqui, ó, pequenos ovinhos de codorna. No caso aqui, dessa pequena produção de codornas, nós temos quase 100 ovos que foram tirados em apenas uma semana. Falando muito sério com vocês. A criação de codorna é algo extremamente simples, é algo que qualquer pessoa pode fazer em literalmente qualquer lugar, tá? Tudo que você vai precisar é de uma gaiola para as codornas. E em praticamente todas as pet shops do Brasil, ou lojas que vendem grãos, animais, você vai achar as famosas baterias de codorna, que hoje estão custando em torno de 100, 150 reais. Mas na boa, qualquer gaiola pode ser usada para você cultivar as suas codornas, ok? No nosso caso aqui, dessa criação, nós estamos usando uma gaiola comum, que eu acho que era uma gaiola de coelho, que depois foi convertida para a criação de aves, ok? Aqui nós temos em média 15 codornas. Cabe um pouquinho mais, mas a gente sempre deixa um espaço aí para elas poderem se divertir, tá? Essa gaiola aqui, ela tem um espaço aqui em cima que a gente desmontou, porque senão não dava para mostrar para vocês, que as codornas podem subir, passear, dar uma voltinha, ou seja, é um lugar com bastante espaço. Não que elas gostem disso. Geralmente, elas ficam todas amontoadas o tempo todo. Inclusive, muitas dessas baterias têm o teto baixo, que é para ela não tentar voar e não ficar se machucando, tá? Porque sim, elas tentam voar o tempo todo e se elas têm espaço, elas vê que a cabeça delas está no vazio, elas vão tentar decolar, tá? Uma codorna bota um ovo a cada 1 dia e meio. Ou seja, a cada 3 dias você colhe 2 ovos. No caso de 15 codornas como essa daqui, já dá para você ter uma ideia. Acontece o seguinte, que muita gente acha que para poder fazer qualquer tipo de criação tem que ter algum lucro. No nosso caso, nós somos sobrevivencialistas. A gente está literalmente cultivando a nossa comida. Então, se você parar para pensar, uma quantidade de ovo como essa daqui em uma semana, você não tem ovo suficiente para vender, ou seja, você não vai ter com 15 codornas ovos para você entregar num mercadinho ou vender como orgânico, ou seja, compensa você ter uma pequena criação para consumo próprio, mas não para você comercializar ou fazer disso um negócio. Existem sim baterias de codorna, dá para começar um mega negócio de codorna se você tiver um quartinho vazio aí na sua casa. Não é o nosso caso aqui. Aqui é bem cultivo para subsistência mesmo, ok? Você precisa instalar a sua gaiola de codornas num local seco e arejado. O único bicho que gosta de coisa úmida é rã. Não, pássaro nenhum gosta de ficar em lugar úmido, fedido ou tomando luz do sol direto na cara. Então, uma sombrinha, uma meia sombra é muito interessante para elas. Um local seco e uma gaiola bastante segura. Lembre-se, o maior predador de codornas na sua casa é provavelmente o seu gato ou o seu cachorro, ok? Eles sim, quando pegam os passarinhos, eles tentam matar. Com o seu viveiro num lugar legal, tudo que você precisa fazer é abastecer sempre de ração, ou no caso, quem tem uma horta, colocar ali uns restos de verdura e tudo mais, que elas também vão gostar, e água. A água
tem que ser especialmente limpa para as codornas. Elas têm a tendência de entrar com a boca cheia de farelo e largar tudo dentro do recipiente de água. Então uma das coisas que você tem que fazer é garantir água limpa sempre para esses animaizinhos aqui. Isso daqui, ó, tá longe de ser um equipamento profissional, tá? Eu acredito que é bem doméstico mesmo. Esse daqui é um bebedouro muito simples para você criar suas codornas, tá? Aqui tem uma garrafa PET de 2 litros e aqui um sistema que faz a água cair à medida que as codornas vão bebendo. Isso garante que o abastecimento de água fique bastante constante e que não caia tanta sujeira assim na água que elas vão beber. Corta aí, corta. Eu vou só recolher isso daqui, senão acaba esmagando todos os ovos aqui ou elas pisam em cima. Já tem ovo quebrado aqui já, ó. E dá-lhe ovo. Recipientes como esse aqui, você coloca lá dentro. Ai, olha só. E eles mantêm tudo abastecido. Olha lá as codornas indo beber. Elas aprendem super rápido como funciona. E eu acho que essa peça aqui custou em média R$7 na pet shop, tá? E o legal de você ter um viveiro desses aqui maior é que você pode colocar até 2 peças dessa daqui, que aí as codornas vão ter água por bastante tempo, tá? Os comedouros você também compra nessas lojas que tratam de agropecuária, ração e tudo mais. Esses comedouros aqui são os mesmos que são usados para pintos de galinha, ok? Funcionam super bem para codorna, você só precisa fazer ali uma base para elas não virarem, porque se elas puderem emporcalhar inteira a gaiola, elas vão emporcalhar. Alguém já comeu o ovo daqui, que eu já estou sabendo, mas enfim, para você ter uma produção dessa daqui, não se acanhe, doe algumas para os seus vizinhos, para algum parente, ou até troque por alguma coisa. Provavelmente você vai ter um vizinho ou outro aí que está produzindo alguma coisa também, e nesse caso você pode trocar e dar esses ovos orgânicos para eles, ok? Então, ovo não vai ser problema se você tiver demais, o problema é se tiver de menos, e isso daqui é um belo recurso se você estiver enfrentando, por exemplo, um cenário de greve dos caminhoneiros, onde você não tem mais acesso ao mercado. Uma gaiolinha como essa daqui te garante proteína pra caramba, é muito ovinho, só com 15 codornas. Calma, tira esse dedinho aí do teclado que eu já vou responder essa pergunta que você ia fazer. Você quer saber quantos ovinhos desse daqui você precisa para ter a mesma medida que um ovo de galinha, não é? Já ia escrever isso, né? Pois bem, você precisa de 4 ovos de codorna para fazer a mesma medida de um ovo de galinha comum, não aqueles mega ovos, aqueles ovos normais que você usa em receita. Então, se você tem uma receita de bolo que usa 2 ovos de galinha, você vai precisar de 8 ovos de codorna. Muita gente também pergunta o que é que a codorna come. Ração. Essa ração você encontra em todo lugar para vender, ok? Mas também você pode habituar as suas codornas a comer o mesmo que as galinhas comem, ou seja, a ciscar, a comer o resto de horta, por exemplo. Toda vez que você cortar ali e colher uma cenoura, por exemplo, você pega o talo e dá para as codornas, que aos poucos elas vão aprendendo a comer. E isso é muito interessante, porque você pode substituir muitas coisas que iriam para compostagem direto, como comida de codorna, e aí você vai gastar menos ainda em ração e deixar a sua criação ainda mais sustentável. Um outro erro muito comum dos criadores domésticos de codorna é deixar ração demais para elas, ok? Você pode dar uma quantidade de ração suficiente para que elas se alimentem bem e depois você para. Porque se você ficar enchendo o coxo das codornas toda hora que ele estiver vazio, meu chapa, 10 kg de ração não dá para 2 dias. Ela vai comer tudo que ela puder e vai jogar tudo para fora. A consequência disso é que a sua codorna vai ficar gorda, vai juntar gordura no rabicó dela e ela não vai conseguir mais botar ovo para você. Não dá para fazer vídeo com você dando risada. O que eu falei de errado? Rabicó. E pela primeira vez no YouTube, um ASMR de codornas. Eu vou levar você para uma experiência auditiva dentro de uma gaiola de codornas. E eu vou fazer isso só para mostrar para vocês o quanto esses bichinhos são silenciosos. Então... codorna não faz barulho. E é por isso
que, junto com os coelhos, elas são criadas tanto em casas quanto apartamento, quanto em áreas urbanas, sem encher o saco de ninguém. Mas, Batata, e a questão do cheiro das codornas? A questão dos cheiros das codornas é algo que você pode lidar facilmente. Nas gaiolas pequenas, tipo viveiro, elas vão vir já com a parte de baixo, com um coletor para você limpar uma vez por semana, 2 vezes por semana. O pessoal que cria em casa e que tem espaço, pode fazer um sisteminha como esse aqui que nós fizemos aqui, ó. Tá? A gente tirou a tampa de baixo da gaiola e está deixando com que todo o esterco das codornas caia aqui no chão. Também vai cair aí um pouquinho de ração, vai cair a sujeira delas, no geral, tá? E a gente comprou palha de arroz. Então, uma vez por semana, a cada 3, 4 dias, por exemplo, ou nos dias que elas estão muito inspiradas, que elas jogam água em tudo, a gente pega a palha de arroz, ó, e joga por cima e usa depois essa terra aqui, tá? Esse esterco das codornas para melhorar os nossos vasos e os nossos cultivos, tá? Tanto que o saco de palha de arroz fica aqui do lado e você consegue arrumar outro tipo de palha e outras coisas que tiram o odor. Se você não tiver esse recurso para usar esse esterco, nesse caso a gente já construiu para isso, tá dentro da nossa horta, tá? Se você não tiver isso, você vai ter que colocar a clássica bandejinha embaixo com um jornal e trocar a cada 2, 3 dias. Aqui dentro deve ter mais ou menos uns 100, 110 ovos. Eu não sei quanto está uma caixinha de ovo de codorna no mercado. Se você souber quanto está custando uma caixinha de ovo de codorna aí na sua região, coloca aqui embaixo. Mas a relação custo-benefício é óbvia e evidente. Você sempre vai ter mais vantagem criando e plantando do que comprando fora. Sem contar a segurança de saber a procedência, de onde vem o ovo, o que ela está comendo, a água que ela está bebendo, ou seja, é muito mais vantagem em todos os sentidos você fazer a criação em casa do que você comprar o ovo no supermercado. Olha só, essa gaiola aqui a gente reformou ela e adaptou ela para as codornas, tá? A gente acabou comprando no Ferro Velho e foi muito barato, nem lembro o preço, foi tipo R$10. Cada codorna aqui na minha região está saindo por R$4,50. Elas são dessas bem comuns mesmo, tá? Não tem nada de especial nessas codorninhas. Então, se você fizer a conta geral, contando inclusive essas peças aqui e os comedouros, eu acho que a gente não gastou R$100 para manter uma criação de 15 codornas aqui em casa. E na boa, eu tenho certeza que a gente não vai demorar nadinha para recuperar todo o nosso investimento. Se elas continuarem trabalhando como elas estão trabalhando, meu chapa, você recupera rapidinho. Respondendo à questão inicial do vídeo, se compensa criar codorna? Compensa e compensa muito. Tudo que você conseguir produzir na sua casa, em pequena ou grande escala, vai gerar frutos para você. Se não valesse a pena ovo de codorna, não tinha um monte de gente vendendo isso no Brasil todo, em todos os mercados do Brasil, ok? O ovo está cada dia mais caro. Não é só por ter o ovo em casa, por ter a produção de alimentos na sua casa. Quando você produz alimentos, você paga menos impostos, você sabe de onde veio, você sabe a procedência. E codorna é um dos 5 melhores animais que existem para você criar em qualquer lugar. Ou seja, o fato dela ser silenciosa, delas serem pequenas, delas não darem trabalho nenhum, você vai cuidar disso daqui por 5 minutos de manhã, todo dia, e já era. Você vai ter ali a comidinha delas, a água, e elas vão passar o dia assim, ó, quietinhas e sossegadas, só botando o ovo para você. Então, sim, compensa. Inclusive, eu acho, como sobrevivencialista, que é uma das primeiras criações que você devia experimentar aí na sua casa. Se você ainda não cria codorna, vai lá e experimenta fazer a sua criação, porque vai valer muito a pena. Valeu? Eu sou o Batata, mostrando aqui para vocês a nossa pequena criação de codornas, tá? Eu espero que você se inspire a fazer também. Coloca uma aí que você, além de ter ovo, você também vai ter um ótimo substrato para poder colocar nas suas plantas. E você já tem uma criação de codorna? Quer mostrar para todo mundo? Então faz o seguinte, posta lá no Instagram, eu vou deixar o endereço para vocês aqui embaixo, e marca a gente que a gente vai achar um barato poder ver como é que vocês estão criando as codornas de vocês, e também, é claro, poder compartilhar um pouco mais de ideias, ok?
Muito obrigado pela presença de vocês. Enfia o dedo no like aí para dar aquela força pro canal, para a gente poder continuar produzindo conteúdo para vocês. Aqui em cima eu vou deixar para vocês um botãozinho para você se tornar membro do canal e ajudar a gente a criar novos projetos de sustentabilidade e mostrar para você. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e compartilha esse vídeo pro seu colega lá. Eu tô querendo chegar a 1 milhão rapidinho. Fala assim para ele, ó, olha esses caras aqui que estão querendo nunca mais comprar comida no mercado. O que você acha do canal deles? Pergunta, vai ser interessante. Quem sabe pode ter alguém aí pertinho de você também querendo ser autossuficiente e você não sabe. Formar um time regional é bem bacana. Valeu? A gente se vê no próximo. Até mais.